Vamos então para o estudo bíblico. Eu preparei alguns slides, coloquem aí por gentileza. Segundo Crônicas, nós estamos estudando esse livro, eu já peço para que você abra sua Bíblia no capítulo 8. Nós temos estudado a palavra de Deus e estamos no segundo livro das Crônicas. Pode passar aí mais um slide, por gentileza. Esse slide, essas informações aí, elas resumem os dois livros das Crônicas. Então, em linhas gerais, o primeiro livro tem duas partes e o segundo livro também duas partes. O que está em preto é o primeiro livro e o que está em vermelho se refere ao segundo livro, só para que os irmãos percebam que o livro, na verdade, é uma continuidade. Quando começa o capítulo 1 do segundo livro, você percebe que a narrativa é a mesma. Então, veja só, esboço de 1º e 2º Crônicas. Os dois livros estão divididos em 4 partes. Primeira, as genealogias do povo de Deus, 1º Crônicas, capítulos 1 a 9. Segunda, o reinado de Davi, 1º Crônicas, capítulos 10 a 29. Terceira, o reinado de Salomão, 2º Crônicas, capítulos 1 a 9. E quarta, o reinado da dinastia de Davi, 2º Crônicas, capítulos 10 a 36. Nós estamos aí na terceira parte, nessa onde tem essa setinha em vermelho para nos direcionar. Estamos falando sobre o reinado de Salomão, o terceiro rei de Israel. Você tem Saul, reinou 40 anos, Davi reinou 40, e a gente vai perceber hoje também que Salomão reinou 40 anos. Pode passar aí, por favor. O próximo slide. Nós estamos na primeira parte do livro, o reinado de Salomão, capítulos 1 a 9. O seu reinado está dividido em 3 partes. Primeira, a estabilização do reino, capítulo 1. Segunda, a construção do templo, capítulos 2 a 7. Nós já vimos, o pastor Nelson, na semana retrasada, falou nos capítulos 2, 3 e 4, sobre a construção do templo. Quarta-feira passada eu falei nos capítulos 5, 6 e 7 sobre a consagração do templo. Então, numa semana nós construímos, na outra nós consagramos o templo, por assim dizer. E hoje nós vamos terminar essa parte. A minha proposta com os irmãos é estudar 2 capítulos nessa noite. A grandeza do seu reino, capítulos 8 e 9. Pode passar, por favor? Como eu sempre gosto de fazer aí, dar um título, um tema, uma frase que seja simples, pequena, objetiva e de fácil memorização. Os capítulos 8 e 9 eu dei o seguinte tema: o final, talvez não esteja tão nítido para vocês aí, o final do reinado de Salomão. Então, a primeira parte, ele estabiliza o reino, ele constrói o templo, e agora nós vamos ver a parte final, a grandeza do seu reino, ou aqui o final do seu reino, do seu reinado. Pode passar? Isso aqui, mais um esboço dos 2 capítulos que nós vamos estudar hoje, capítulos 8 e 9. Os capítulos estão divididos em 2 partes. Primeira, as atividades de Salomão, capítulo 8, e segunda, a fama de Salomão, capítulo 9. Então, basicamente, nós vamos, essas 2 palavras são chaves no nosso estudo bíblico de hoje. Atividades e fama. O que foi que ele fez, suas atividades, e o seu prestígio, inclusive internacional, a sua fama, o seu renome, até onde ele ficou conhecido. Então, nós vamos trabalhar 2 palavrinhas aí até as 9 e pouquinho. Se você gravar essas 2 palavras, você vai ter compreendido. A primeira palavra é atividades, as realizações, os feitos e depois a sua fama. E é interessante, eu não sei se vocês já perceberam que quando o texto sagrado aqui em Crônicas fala de Salomão, ele omite a parte ruim da vida dele. Lembra disso? Lá em Reis, em 1º Reis, é contado a parte ruim dele. Nós vamos estudar hoje sobre a sua grandeza, a sua fama.
Mas se vocês observarem o capítulo 10, que será o próximo estudo, se Deus quiser, já não fala mais dele. E o texto não fala sobre os pontos fracos, sobre os seus erros, diferentemente de Reis, de 1 Reis, que fala sobre a sua idolatria, seu pecado, sua adoração a outros deuses. A ideia aqui é simplesmente exaltar e mostrar para o povo que estava voltando para o cativeiro, do cativeiro babilônico, que Israel continuava sendo o povo da aliança. Então, vamos lá, próximo slide, vamos ver aí essas duas palavrinhas, atividades e fama. O meu objetivo é o seguinte, como o texto é longo, o objetivo é ler os capítulos 8 e 9, conforme nós vamos explicando. Se eu fosse ler os capítulos 8 e 9 todinho e depois voltar, não teria estudo, né? Então, a gente vai lendo à medida que vai expondo para facilitar. Vamos ver então a primeira parte, eu deixei em vermelho aí a palavra para você memorizar. As atividades de Salomão, capítulo 8. O capítulo 8 tem 18 versículos e nós vamos ver aí, nesses 18 versículos, a palavra principal é atividades ou realizações, seus feitos. Veja aí versículo 1, por favor, como começa o texto. Diz o texto que ele levou 20 anos para terminar a obra, duas obras, o templo e a sua casa pessoal, o seu palácio. Capítulo 8, versículo 1. Ao fim de 20 anos, tendo Salomão terminado a casa do Senhor e a sua própria casa, daqui a pouco a gente continua. Então veja, ele começou a reinar e ele objetivou construir esse templo para o Senhor, que Davi preparou tudo, fez toda a preparação do material, 20 anos do seu reinado. A Bíblia conta rápido, passa muito rápido. Ele reinou 40 anos em Israel, metade do seu reino foi para construir o templo do Senhor e o palácio aonde ele morava, 20 anos depois. E aqui só um detalhe, né? Os capítulos 8 e 9, os dois capítulos que nós vamos estudar hoje, contam 20 anos de história. 20 anos. E eu tenho 40 minutos aí, então eu queria pedir a misericórdia de vocês, para que eu tente chegar o mais longe possível. Eu estava observando, veja, pensem comigo, se ele demorou 20 anos para construir o templo, e o final do capítulo 9 fala sobre a sua morte, então significa que os dois capítulos vão contar mais 20, 20 mais 20, 40. Quando ele completou 40 anos do seu reinado, ele faleceu. Então, veja, a Bíblia é muito rápida. Em 2 capítulos, resumidamente, o texto sagrado vai contar 20 anos do reinado de Salomão. Vamos ver então, claro que não é detalhado, aconteceu mais coisas certamente, mas nós vamos falar do que está revelado na Escritura. 20 anos, portanto, capítulos 8 e 9, e em 20 anos, em 40 minutos, é o que eu posso passar para vocês nessa noite. Muito bem, veja aí, versículos 2 a 6. Vai falar sobre a construção de algumas cidades. E aqui eu vou passar mais rápido, porque eu quero me deter mais no capítulo 9. A construção de algumas cidades, versículos 2 a 6. Edificou as cidades que Hirão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Ramate-Zoba e a tomou. Também edificou a Tadmor, no deserto, e a todas as cidades armazéns em Amate, ou Ramate. Edificou também a Bet-Oron, a de cima e a de baixo, cidades fortificadas com muros, portas e ferrolhos, como também a Baalate e todas as cidades armazéns que Salomão tinha, e todas as cidades para os carros e as cidades para os cavaleiros, e tudo o que desejou, enfim, edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Veja essa expressão do versículo 6, finalzinho, que diz assim, e tudo o que desejou. Ele fez tudo o que desejou. Essa pequena afirmação, ela é confirmada lá no livro do Eclesiastes. No final da vida dele,
quando ele escreve Eclesiastes, lá no capítulo 2, ele vai dizer claramente tudo, e aqui ele não é tão idoso ainda, aqui ele diz que tudo o que ele quis, tudo o que ele desejou, ele construiu. Lá em Eclesiastes 2, ele diz, tudo o que eu desejei, eu construí. Ele fez cidades armazéns, cidades fortalecidas, Eclesiastes 2. Tudo o que eu desejei, eu fiz. Só que lá em Eclesiastes ele tem outro propósito, mostrar que por mais construções que sejam feitas, o objetivo ele mesmo vai dizer no final do livro. Então eu fiz esse link aqui, tudo o que desejou. Leia Eclesiastes capítulo 2, depois que ele vai dizer exatamente isso. Tudo aquilo que eu desejei construir, eu construí. Muito bem, versículos 7 a 10. Vamos caminhar mais um pouco, porque a minha ênfase está no capítulo 9. Versículos 7 a 10. O tratamento com os outros povos, como que ele tratou os outros povos. Versículo 7. Quanto a todo o povo que restou dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, a esses fez Salomão trabalhadores forçados, até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra, seus comandantes, chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os principais oficiais que tinha o rei Salomão, 250, que presidiam sobre o povo. Esses povos aqui que são citados são aqueles remanescentes lá da época de Moisés. Lembra disso? Quando Moisés, Josué, quando Deus disse que eles deveriam expulsar essas pessoas, esses povos na conquista da terra, e na época de Salomão, eles não conseguiram expulsar totalmente essas pessoas. Como lá em Juízes é dito que eles, via de regra, estavam desobedecendo a Deus, então Deus deixou resquícios desses povos para ficar alfinetando lá o povo de Israel. E aí o texto sagrado diz que Salomão, nessa época, ele pega essas pessoas e faz com que eles se tornem seus trabalhadores forçados. Veja que isso é um remanescente lá de trás, aquelas nações que foram expulsas na época de Moisés e Josué. Muito bem, versículo 11. O tratamento com a filha de Faraó, sua esposa. Veja só o presente que ele deu para a esposa, filha de Faraó. Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que a ela lhe edificara, porque disse: minha esposa não morará na casa de Davi, rei de Israel, porque santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Então, nós já vimos nos capítulos anteriores que ele casou com a filha de Faraó. Das muitas mulheres que ele tinha, né? Aqui é falado apenas de uma, mas faltam ainda 999 mulheres, né? Que diz o texto sagrado lá em Reis que ele teve 700 princesas e 300 concubinas, desobedecendo a Deus. Mas aqui essa informação é dita para nós, para mostrar que ele tinha temor a Deus e com os lugares sagrados. A filha de Faraó, que é a esposa dele, não deveria morar nesses lugares sagrados para o povo de Israel, porque ela era de fora de Israel. Então ele tem essa ideia de que, olha, ela não pode morar nos lugares sagrados que o meu pai morou, meu pai consagrou. Então fez uma casa para ela, eu até brinquei outro dia, né, um palácio para ela, porque afinal de contas a filha do faraó não vai morar numa kitnet, não é assim? Eu até brinquei com vocês outro dia aí. Então ela também ganhou um palácio aí do seu marido, o Salomão. Muito bem, versículos 12 a 16, acompanhe aí no esboço. Eu fiz um esboço bem enxuto para mostrar aos irmãos. Versículos 12 a 16, o seu cuidado com o culto. Veja, tudo isso são atividades. Terminou a obra, construiu cidades, como é que ele tratou os outros povos, como é que ele tratou a esposa e agora como ele trata o culto. Veja só,
o seu cuidado para com as coisas espirituais. Versículos 12 a 16. Então, Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar que tinha edificado ao Senhor diante do pórtico. E isto, segundo o dever de cada dia, conforme o preceito de Moisés, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas, 3 vezes no ano, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Se vocês quiserem saber maiores detalhes sobre essas festas, elas estão todas lá atrás, lembra disso? Lá em Êxodo, todas essas festas são descritas detalhadamente. Pães asmos, festa das luas, da lua nova, festa das semanas, festa das cabanas. O povo de Israel tinha algumas festas fixas que deveriam ser observadas. Isso estabelecido lá atrás, através de Moisés. Ele está cuidando do culto e organizando a vida espiritual de Israel. Veja só, versículo 14. Também, segundo a ordem de Davi, seu pai, dispôs os turnos dos sacerdotes nos seus ministérios, como também os dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo o dever de cada dia, e os porteiros pelos seus turnos a cada porta, porque tal era a ordem de Davi, o homem de Deus. Isso está lá no final do primeiro livro das Crônicas, quando Davi, ainda vivo, organizou todas essas coisas, os cantores, os porteiros, quem ia cantar, quem ia fazer todas as realizações no templo. Versículo 15, não se desviaram do que ordenara o rei aos sacerdotes e levitas em coisa nenhuma, nem acerca dos tesouros. Assim se executou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até se acabar. E assim se concluiu a casa do Senhor. Então veja, versículo 16, mais uma vez, nós temos aquele indicativo lá do versículo 1, ao fim de 20 anos. Metade do seu governo foi para construir o templo, o palácio e a casa lá, mais um palácio lá para a rainha morar, a filha de Faraó. E veja, Salomão teve um reinado pacífico, tranquilo. As guerras, as mãos cheias de sangue, estavam com seu pai. Agora ele tem um reinado pacífico. Só que no final do seu reinado, como ele começou a desobedecer, Deus levantou alguns inimigos para ele. E ele começou a ter um pouco de dor de cabeça, por causa desses inimigos que apareceram. Então ele começa a se desviar e Deus aperta ele, levantando inimigos. Mas aqui é dito que metade do seu governo foi tranquilo e ele pôde então fazer essas realizações. Versículos 17 e 18. As atividades de Salomão, nós chamaríamos hoje isso de comércio exterior. Certo? Agora o comércio exterior de Salomão. Veja a relação internacional que ele tinha. Versículos 17 e 18. Então foi Salomão a Ezion-Geber e a Elate, a praia do mar, na terra de Edom. Enviou-lhe Irão, por intermédio de seus servos, navios e marinheiros práticos. Foram com os servos de Salomão a Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. Bom, eu fiz a conta aqui, né? Eles foram até esse lugar chamado Ofir. Você já deve ter ouvido falar desse nome Ofir, por causa de uma música, não tem uma música? O nome do cantor lá é Anderson Freire, se eu não me engano. E diz que você é mais precioso do que o ouro de Ofir, não é assim? Já ouviram essa música? Essa música fica na nossa cabeça, mas eu queria dizer uma coisa para você. Jogue essa música fora. Apesar de ser difícil de sair da nossa cabeça. Esse cantor fez um sucesso muito grande. E eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi essa música foi no dia 2 de agosto de 2015. 2 de agosto de 2015, e ela não saiu da minha cabeça ainda. Você é precioso como ouro de Ofir. Só que o tal do Anderson Freire esqueceu de ler a Bíblia.
porque nós não somos preciosos, como o ouro de Ofir. O fato é que esse lugar tinha muito ouro, e Salomão, nesse comércio exterior, nessa relação internacional, ele ia até lá, e lá tinha muito ouro, muito ouro. A música é horrível. Descartem, pelo amor de Deus. A música, ela fez sucesso porque ela coloca você lá em cima, te exalta até não querer mais. Você é precioso, não importa se o mundo ainda não reconheceu o seu valor. E eu vou dizer uma coisa para você, bem baixinho, e nem vai reconhecer. O mundo, Jesus falou outra coisa, gente. Jesus falou que o mundo nos odeia. Se o mundo me odeia, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou. O mundo não vai dizer que você é tão precioso quanto o ouro de Ofir. Esqueçam a música. É muito ruim. Mas eu já estou há 9 anos tentando me livrar dela e não consigo. Mas vamos lá. 2 de agosto de 2015. E tinha uma pessoa chorando ao ouvi-la ainda. Eu também estava chorando, viu? Eu me lembro que eu estava chorando de raiva. Muito bem. Agora sobre o ouro que eles pegaram lá em Ofir. Olha a quantidade. 450 talentos de ouro, traduzindo ou convertendo 15 toneladas de ouro. É incalculável. Nesse comércio exterior, nessa relação internacional, ele vai lá Ofir, os seus marinheiros lá, os servos, os navios. Esse Irão é um rei, e ele faz comércio exterior. Ele vai lá e eles trouxeram para Salomão 15 toneladas de ouro. 15 toneladas de ouro. A música é ruim, mas a informação é verdadeira aqui. 15 toneladas. Então veja, e assim a gente termina o capítulo 8. Nesses 18 versículos, qual é a palavra-chave? Atividades. Ele cuida do templo, ele faz cidades, ele constrói muros, ele cuida dos povos que restaram, ele cuida do culto e ele faz comércio exterior. Então, que nome que a gente dá para isso? As atividades de Salomão. Grave aí a palavra atividades. Muito bem, vamos para o capítulo 9 agora. Agora, nós vamos para um texto conhecido. Eu estava pesquisando e eu descobri algumas coisas interessantes sobre este capítulo. Segunda parte. Então, a primeira palavra é atividades e a segunda palavra, até o final do nosso estudo, é fama. A fama de Salomão, capítulo 9. O capítulo está dividido em 3 partes. Primeira, o seu reconhecimento, no caso internacional, versículos 1 a 12. Segunda, as suas riquezas, versículos 13 a 28. E terceira, a sua morte. Então, veja que ele levou 20 anos para terminar o templo. E o capítulo 9 vai terminar com a sua morte, portanto, mais 20. Então, capítulos 8 e 9 contam resumidamente 20 anos da história. Muitos detalhes não aparecem para nós aqui, mas nós vamos com aquilo que está revelado. Veja só, vamos aí às 3 partes do capítulo. Eu trouxe aí para vocês a rainha de Sabá. Vamos lá, pode passar? Isso. Primeira parte, o seu reconhecimento internacional. Versículos 1 a 12 fala sobre aquela famosa história em que uma rainha vai visitá-lo, a rainha de Sabá. E eu queria resumir para vocês aqui por causa do tempo. Veja só, 5 detalhes importantes dessa visita. 5. Versículo 1, a viagem. Primeiro detalhe importante, aquela foto sugere Salomão e a rainha de Sabá diante dele. Veja aí o versículo 1, a viagem que ela faz. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, que é a palavra-chave, fama, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Ele ouviu falar da fama de Salomão, ouviu falar que de fato ele era um homem muito sábio. Lembra lá do capítulo 1, que ele ora a Deus pedindo sabedoria? E a fama chegou em Sabá, ou hoje equivale a Etiópia, se eu não estou enganado, a Etiópia na África.
Essa rainha, sem o WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram, sem e-mail, a informação de que esse homem era sábio chegou longe. Ela fez uma viagem. Deixa eu falar umas coisas para vocês que nem eu sabia. A gente lê rápido e acha que essa viagem foi mais ou menos quando eu vou para São Paulo, assim, né? Eu saio daqui, são 90 quilômetros até a casa dos meus pais, lá na região de Itaquera, na Zona Leste. Como diz o pastor Nelson, na ZL lá, né? O da ZL, que sou eu, né? A gente acha que é uma viagem rápida. Agora veja, essa viagem que ela fez para Jerusalém, pasmem, segundo os estudiosos, demorou 75 dias. A ida, 75 dias para ela chegar. Quantos quilômetros? 2.400 quilômetros. 2.400 quilômetros, 75 dias para chegar em Jerusalém. E quem vai tem que voltar, ainda tem a volta. 2.400 quilômetros para ir, 75 dias. 2.400 quilômetros para voltar, mais 75 dias. Isso dá 150 dias. 5 meses de viagem para ouvir um homem falando. Porque chegou na terra dela, a ideia de que ele era muito sábio. 5 meses, 4.800 quilômetros de viagem para ouvir. Ela disse, será que é isso mesmo? Será que esse homem é tão inteligente assim mesmo? A ponto de os reis virem, de todas as pessoas? Claro, ele é assim mesmo, sabe por quê? Porque quem foi que deu sabedoria para ele? Foi Deus. E o texto sagrado nos diz que antes dele não teve seu igual, e depois dele também não haveria seu igual. E esse texto é tão interessante que Jesus vai falar dessa mulher. Jesus fala sobre a rainha de Sabá. Veja lá, Mateus 12. Mateus 12, 42. Jesus fala sobre essa mulher, essa rainha de Sabá, que viajou 4.800 quilômetros. 5 meses, há quem diga que foram 6 meses. Metade de um ano, viajando para ouvir um homem falar. Veja aí, Mateus capítulo 12, versículo 42. Jesus diz assim, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins, olha só, porque veio dos confins da terra, 2.400 quilômetros, para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Veja, olha o tanto que essa mulher viajou para ouvir um homem, e eu sou maior do que esse homem, sou maior do que Salomão. Essa mulher vai participar do julgamento. Ela veio para ouvir a sabedoria de Salomão. Falta um detalhe ainda. 75 dias, 2.400 quilômetros, 800 animais carregados. 800 animais carregados com tudo de precioso que você pensar. É surreal. Nem eu sabia disso. A gente lê o texto, é uma rainha que está visitando um rei, e daí? Não é assim que a gente pensa? 75 dias, só a ida, tem a volta, 2.400 para vir, 800 animais carregados de coisas, o texto vai dizer, pedras preciosas, e um monte de coisa, e ela trouxe um monte de presente para Salomão. Primeiro detalhe é a viagem. O segundo detalhe é a afirmação que a rainha faz, versículo 6. Ela trouxe um monte de coisas, eu vou perguntar tudo o que eu quero para esse homem. Vamos ver se ele é tudo isso mesmo. E aí ele pergunta tal, e no versículo 2 diz que Salomão deu resposta a todas as perguntas. E nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Ele respondeu todas as perguntas, todas. Tirou 10 na prova. Versículo 6, a afirmação que ela faz. Olha, é mais ou menos assim, diziam na minha terra que você era famoso. Versículo 6. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria,
sobrepujas a fama que ouvi. Então a palavra-chave aqui é fama. A fama de Salomão. Na minha terra disseram que você era inteligente, que você era sábio, mas depois das respostas que você me deu, eu percebi que não era nem a metade do que chegou lá na minha terra, 2.400 km de distância. Terceiro detalhe, o reconhecimento da rainha, versículo 8. Ela diz algo impressionante: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus. Porque o teu Deus ama a Israel para o estabelecer para sempre. Por isso, te constituiu rei sobre ele, para executares juízo e justiça. Veja que a rainha já está dando indícios de que, mesmo sendo pagã, mesmo não conhecendo Deus de Israel, ela já está bendizendo a Deus. O reconhecimento de que há um Deus, de que há um Senhor, e de que valeu a pena viajar 2.400 quilômetros, porque esse Deus deu toda essa sabedoria para você, e não era nem a metade do que chegou no meu reino. Ela reconhece, bendito seja o Senhor. Gente, bendito seja o Senhor, via de regra, quem fala são os salmistas, não é verdade? Leia o livro dos Salmos, que o tempo todo eles estão, bendito seja o Senhor, bendito, bendito, mas isso é para crente. Aqui nós temos alguém que parece que entendeu a fé, e Jesus vai dizer em Mateus 12, 42, a rainha do sul vai se levantar, a rainha do sul é ela, vai se levantar para julgar esta geração, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quarto detalhe aí, o presente. Se ela trouxe 800 animais carregados de presente, de coisas, né? Ela trouxe um presente, versículo 9. Se alguém quiser um presente semelhante, tá ok? A gente não será possível dar, ok? Vamos lá, versículo, você ia falar? Não vai dar, né? Eu não tenho, gente, eu não tenho, não sei se alguém tem aí. Olha o presente, versículo 9. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas, e nunca houve especiarias tais como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também ela trouxe 800 animais carregados de tudo que era precioso na sua região, na sua cidade. Vamos lá, fazendo a equivalência aqui, 120 talentos de ouro, 4 toneladas de ouro de presente. Tá bom, uma visita assim tá bom, né? Alguém vai te visitar, eu trouxe a gente brinca, eu trouxe um mimo para você. É um mimo, né? Coisa simples, né? É um queijinho, né? Queijo, se fosse lá de Minas, um queijo. Na minha terra, rapadura, certo? Rapadura. Aliás, dizem que o Davi era mineiro lá, né? O pai dele falou assim, vai lá na guerra, vai ver como é que está, e vê como é que estão seus irmãos lá, os 3 mais velhos estavam na guerra, e leva um queijinho, né? Leva um queijinho para eles lá. O Davi parecia mineiro. Fecha parênteses. O presentinho que ela deu aí, que é descrito, né? 4 toneladas de ouro de presente para Salomão. É surreal. Muito bem. O quinto detalhe aí dessa visita. A generosidade agora de Salomão. Versículo 12. Salomão recebeu todos esses presentes. Olha a generosidade de Salomão. Versículo 12. O rei Salomão deu à rainha de Sabá, além do equivalente ao que ela lhe trouxera. Quanto que ela trouxe? 4 toneladas de ouro. O que ele fez? Deu para ela também, além do equivalente ao que ela lhe trouxera, mas tudo o que ela desejou e pediu. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Ele também deu 4 toneladas de ouro e ela saiu assim, né? E eu não sei nem se eu posso falar isso aqui. Mulher vai passando tudo o que vê, quer, não é assim? Via de regra é assim. Uma lembrancinha aqui, uma besteirinha aqui e tal. Olha, eu vi um negócio aqui bonito, eu posso levar isso para mim?
a viagem é longa, tal, são 2.400 quilômetros, tal. Posso levar? O senhor me dá isso aqui? Tudo que ela desejou e pediu. Olha a generosidade de Salomão. Ele ganha essa quantidade de 4 toneladas, ele dá além de 4 toneladas e tudo o que a mulher pediu. Eu fico pensando, né, o texto fala dos servos, não fala quantos servos, não tem como saber quantos servos vieram nessa caravana, mas pressupondo que ela trouxe 800 animais, não devia ser 5 pessoas, né? Devia ser uma caravana bem maior. Não tem, se fosse uma pessoa para cuidar de cada animal, né? Não sei se a conta está muito alta aí, né? Já são 800 pessoas, uma grande comitiva. Muito bem. O seu reconhecimento internacional, a visita da rainha de Sabá. Segunda parte. Veja aí agora as suas riquezas, versículos 13 a 28. A riqueza de Salomão. Sobre a riqueza, o texto descreve pelo menos 6 itens valiosos que Salomão possuía. Quero citá-los aqui brevemente. Primeiro item aí, o peso do ouro, versículos 13 e 14, veja aí. O peso do ouro que se trazia a Salomão, cada ano, era de 666 talentos. 666, esse número não é muito legal, assim, né? Lá na frente, lá no Novo Testamento, lá em Apocalipse, vai ser o número da besta. Podia ser 1 tonelada a mais aí, para não ter nenhum vínculo com a besta, né? Mas tudo bem. O peso do ouro, 666 talentos, convertendo 23 toneladas de ouro, traziam para Salomão por ano. Por ano. 23 toneladas de ouro. Era tanto ouro que ele fazia escudos com eles. O segundo item aí é a quantidade de escudos. Aliás, deixa eu ler o 14 antes. Afora o que entrava dos vendedores e dos negociantes. Também todos os reis da Arábia e os governadores dessa mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Agora os escudos, versículos 15 e 16. Fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido. 600 ciclos de ouro batido mandou pesar para cada pavês. Eu não sei você, mas toda vez que eu vejo essa palavra, eu lembro de outra coisa aqui, né? Não é? Você também não? Desculpem o horário aí, o horário não é uma, né? Fora aquela piada lá, meu Deus do céu, aquela piada consagrada lá, né? É para ver, é para ver ou é para comer? Toda vez que eu vejo essa palavra, é inevitável. Mas o pavê aqui não é o que você está pensando, ok? Versículo 16. Fez também 300 escudos de ouro batido. 300 ciclos de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. A conta que eu fiz aí é a seguinte, esses paveses são escudos. Ele mandou fazer 500 escudos, 500 de ouro, 500 escudos de ouro. 200, segundo o versículo 15, 200 maiores e 300 menores. Para cada escudo maior pesava 7,2 quilos de ouro. Cada escudo. E aí você pode fazer a conta aí. 200 escudos maiores, cada um tinha ouro maciço, né? 7,2 quilos de ouro. Os menores, são 300, ele usou a metade do ouro, 3,6 quilos de ouro. 500 escudos de ouro. É surreal esse negócio aqui. É por isso que o título da sua Bíblia está escrito As Riquezas de Salomão. O homem era rico mesmo, né? Nem Elon Musk, em toda a sua glória, tem esse dinheiro aí. Elon Musk, se eu não me engano, é o homem mais rico do mundo hoje, né? É o homem mais rico aí. Se ainda é, não sei. Muito bem. Terceiro detalhe, coloca aí. Agora veja aí, tem mais. O terceiro item que é descrito é o trono dele. Eu trouxe uma imagem aí para vocês terem uma noção. O trono.
O texto vai dizer que em nenhum lugar do mundo tinha um trono assim. Veja só, o trono tinha degraus. Degraus. Veja aí versículos 17 a 19, a descrição do trono. Deve ser bem baratinho esse trono aí para mandar fazer, né? Versículo 17. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro a ele pegado. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Não tem nenhuma história semelhante de alguém que tenha feito um trono desse jeito. E ali é sugerido, né, a rainha está ali, né, provavelmente ela ficou assustada com isso, deve ter pensado, o meu trono não é assim, meu trono não tem tudo isso, né? Esses leões aí feitos de ouro puro, um trono com degraus. A ideia do leão aqui é para expressar força, vigor, potência. Então, o seu reino, de fato, é para impressionar. Não havia nenhum trono em lugar nenhum do mundo semelhante a este. Você tem que subir 6 degraus para se assentar no trono, para fazer os julgamentos. A descrição do seu trono. Número 4, quarto item. As taças, pode passar? As taças eram de ouro, versículo 20. Diz assim: todas as taças que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro todas as da casa do bosque do Líbano. A prata nos dias de Salomão não se dava estimação nenhuma. Todas as taças eram de ouro. O nosso aqui é descartável mesmo. O nosso aqui a gente bebe, a água é no plástico mesmo. Eu não vou falar empresa aqui não, viu, para não fazer um merchan. Todas as taças eram de ouro. E essas taças depois, elas serão levadas, né, para a Babilônia, por ocasião do cativeiro, quando Nabucodonosor, mais para frente, invadir Jerusalém. Todas as taças. Vai beber água, pega lá uma tacinha, uma tacinha de ouro para beber. Impressionante. Quinto item, falando sobre a riqueza dele, os navios. Os navios que traziam produtos, versículo 21. Porque o rei tinha navios, veja que no plural, ele não tinha um navio só, né? Ele tinha navios, não se fala quantos aí. Porque o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Irão. De 3 em 3 anos voltavam os navios de Tarsis, trazendo ouro e prata, marfim, búzios e pavões. Lembram-se de Tarsis? Tarsis era o último reduto do mundo, o lugar mais afastado do mundo. É para Tarsis que o profeta fujão, Jonas, vai. Lembra quando Deus o mandou a Nínive? E ele diz, não, eu vou para Tarsis. Porque o entendimento deles é, Tarsis é o último lugar do mundo. Deus não está ali. Eu fujo da presença dele. Eu sempre falo que Jonas poderia evitar todos os problemas da vida dele se ele tivesse lido o Salmo 139, né? Porque o Salmo 139 diz assim, se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás. Se tomo as asas da alvorada, também lá estás. Então, é que eu não sei se o Salmo estava escrito na época dele. Provavelmente sim. Ele teria resolvido bastante problema da vida dele. Tarsis é citado aqui como o último reduto. Eles vão lá de 3 em 3 anos e trazem muitas riquezas. Último, mais um detalhe aí, né? Os versículos 22 a 24 fala que ele foi o maior em riqueza e sabedoria. Veja só, versículo 22. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis do mundo procuravam ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro,
roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, assim ano após ano. O sexto item que é falado aí, né, os cavalos. Quantos cavalos ele tinha? 4.000 cavalos. É um negócio assim, eu nem sei quanto custa um cavalo. Um só. Veja aí o versículo 25 e 28 fala sobre os cavalos. Tinha Salomão 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros, e 12.000 cavaleiros, que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Versículo 28. Importavam-se cavalos para Salomão do Egito e de todas as terras. E os versículos 26 e 27, a extensão e a riqueza do seu reino. Diz assim, versículo 26. Dominava Salomão sobre todos os reis, desde o Eufrates, que é o rio Eufrates, até a terra dos filisteus e até ao limite do Egito. Fez o rei que, em Jerusalém, houvesse prata como pedras e cedros em abundância como os sicômoros que estão nas planícies. Muito bem, a terceira e última parte aí, a morte de Salomão. Vamos ler aí os versículos finais e nós terminamos. 20 anos contados em 40 minutos. É o máximo que eu pude fazer aí para os irmãos. Terceira parte, a sua morte. Versículos 29 a 31. Diz assim, quanto aos mais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? A ideia aqui é a seguinte, o autor faz uma pergunta retórica, para dizer que todos os seus atos, os seus feitos, 40 anos de governo, 3 homens, especificamente 3 profetas, registraram. Nós não temos esses registros, não temos os livros, o que esses homens escreveram, não temos isso hoje, pelo menos que é do nosso conhecimento, mas vocês viram aí que 3 personagens são citados, 2 são conhecidos, um nem tanto. O primeiro é o profeta Natã. Lembra de Natã? Natã foi profeta para o pai dele, Davi, e também profetizou no período de Salomão. Foi Natã que ungiu um dos que estavam na cerimônia de consagração. Qual foi o sacerdote que ungiu Salomão para ele ser rei? Quem fez isso? No caso aqui, há 40 anos atrás, né, porque ele está terminando o governo dele, qual o nome do sacerdote que o consagrou? Davi? Salomão. Qual o nome do sacerdote que consagrou ele? Falou, agora você derramou o azeite lá, né? Quem falou aí? Davi. Foi o Davi que falou, né? Abiatar. Quem mais? Quem acha que foi? Diga aí, Mariana. Aías, né? Aías. Foi Zadok. Zadok é dito lá em Reis que foi Zadok, né? Tinha o Aías, tinha o Zadok. E aliás, na festa lá de cerimônia, Salomão estava num lugar para ser consagrado rei e o Adonias estava em outro lugar, lembra disso? Havia aquela conspiração lá, metade estava com Adonias, outra parte estava com Salomão, e naquele dia estavam 3 soldados principais, Benaia cuidando do exército, Natã o profeta e Zadok o sacerdote. Então é citado aí Natã. Outro profeta citado é Aías. Aías foi aquele profeta que rasgou as suas vestes em 12 pedaços e deu 10 pedaços para Jeroboão. Lembra disso? Está mais para trás nas histórias que a gente já viu. Esse é o Aías que falou que o Jeroboão governaria sobre 10 tribos e que o sul ficaria com 2, Judá e Benjamim. 3 homens importantes.
esse Ido, nós não temos muitas informações do Ido, mas ele também é chamado de vidente, e ele está no período de Jeroboão. Versículo 30, o tempo do seu reinado. 40 anos reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel. 40 anos. Saul, 40, Davi, 40, Salomão, 40. 120 anos, portanto. Versículo 31, o último. O relato da sua morte e do seu sepultamento. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Coloquei esse detalhe ali. Ele morreu por volta do ano 930 a.C. É nesse ano, 931, 930, que houve a divisão do reino. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês aqui. Se ele morreu no ano 930, em que ano ficou pronto o templo? (910) Quem dá mais? Quem dá? 10 ou 50? 50. Lembra que a contagem lembra do antes de Cristo e depois de Cristo? Lembra disso? É o contrário, né? É o contrário. Então, 950. Se ele morreu no ano 930 e ele terminou a obra na metade do seu governo, então no ano 950 ficou pronto o templo. E que ano que ele começou a governar? 970. O Ibope vai dizer 70, 71, mas são sempre 2 pontos percentuais para mais ou para menos, segundo as pesquisas aí, certo? Muito bem. Outra pergunta para a gente fechar aqui. Diz que Roboão assumiu o trono no lugar dele. Quantos filhos Salomão teve? Misericórdia é o total? Alguém vai falar... Alguém vai falar assim, são quantas mulheres? 1000. Quantos filhos? Rosalina? Considerando que o judeu tinha muitos filhos, não vão me falar 7.000, por favor, tá, gente? Não vão falar, tá? Ou 5.000, 5 filhos para cada esposa. Eu sempre tive essa curiosidade, né? Davi, quantos filhos, Davi? Ele teve? Davi que é bom nessas coisas aí. Tá vendo? Eu li o pensamento do Davi, 7.000, né? Moacir, quantos filhos? Evaldo, quer chutar 1.000? 1.000, tá bom? 1.000? A herança, né? Com todas essas toneladas aqui, né? Agora, veja. Vamos supor que foi um filho por mulher. Então, vamos ver se a conta da Rosalina está correta. 1.000 filhos, né? Já pensou quem tem 1.000 filhos? Eu lembro de cabeça, por exemplo, Gideão. O texto bíblico diz que Gideão teve 70 filhos. Eu já achava um absurdo. 70 filhos. Agora vamos às contas. Eu vou falar para você que eu descobri, tá? Quantos filhos Salomão teve? Resposta: 3. 3. Vocês erraram bastante. 3 aí. Eu sabia que vocês iam chutar 1.000 aí, né? 3. Que a Bíblia conta 3. Um homem e 2 mulheres. 3 filhos. Pode ser que ele tenha mais? Pode, claro, ele tinha 1.000 mulheres, com certeza. Agora, que a Bíblia conta 3. Um homem, 2 mulheres. O único homem que é descrito como seu filho, que é Roboão, herdeiro, portanto, legítimo do trono, é quem vai assumir o trono. E aí, semana que vem, a gente vai ver o que esse homem vai fazer, o Roboão. Eu fiquei meio que sem acreditar. Como assim? 1.000 mulheres, 3 filhos. Muito bem. Deixa eu só terminar aqui. Vamos para a aplicação. O que podemos aprender de 2 Crônicas, capítulos 8 e 9?
Já vai preparando as perguntas, o Alex já está preparando as perguntas aí, tá? Vamos lá. Primeiro, destacamos 3 lições importantes. A primeira lição que nós podemos aprender desse texto, dos 2 capítulos, adorar ao Senhor corretamente. Vocês viram que Salomão, ele separou corretamente, segundo os turnos, segundo os sacerdotes, segundo os levitas, porque ele conhecia a lei, conhecia a Torá, sabia do que Moisés determinou, sabia do que o seu pai ensinou. Então ele diz, olha, é preciso comemorar a festa da lua nova, dos tabernáculos, dos pães asmos, é preciso adorar conforme Deus quer que o adoremos. Primeira lição, que eu não posso chegar aqui, domingo, e inventar um culto. Eu não posso fazer um culto e colocar gelo seco, vamos fazer um negócio aqui para atrair. Não posso, eu não tenho essa autorização. E não é porque o conselho não deixa, é porque a Bíblia não deixa. Veja, então, é preciso adorar ao Senhor corretamente. O capítulo 8, versículo 12, o 13, na verdade, o 13 diz assim, e isto segundo o dever. Ele tinha um dever, ele não pode inventar. Ele não tem essa autorização. Primeira lição, é preciso, a nossa confissão de fé de Westminster, diz que nós não podemos adorar a Deus segundo as invenções dos homens e nem segundo as artimanhas de Satanás. É o que a Bíblia diz. E ponto final. Segunda, reconhecer, a segunda lição, reconhecer o cuidado de Deus. Veja, uma mulher que não conhece a Deus, que faz uma viagem de cerca de 2.400 quilômetros, no capítulo 9, versículo 8, ela bendiz a Deus e diz assim, Deus ama vocês. Não tem outra explicação. Para vocês terem toda essa fama, toda essa riqueza, ela ficou impressionada com os criados, o uniforme deles, como eles serviam, a alimentação, a organização. Tinha um turno, o primeiro mês aquelas pessoas servem, no segundo mês tem outro turno, os 12 meses do ano. Não é possível, isso só pode ser uma coisa, o cuidado de Deus para vocês. Deus ama vocês, não tem outra explicação. Quem está falando isso? Uma mulher que não conhece a Deus. Veja, se uma pagã reconhece isso, irmãos, nós precisamos também urgentemente reconhecer o cuidado de Deus para conosco. Romanos 8, 28, se eu não me engano, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Terceira lição do texto, ser generoso com as pessoas. Capítulo 9, versículo 12, diz que Salomão devolveu além do que recebeu, deu tudo o que a mulher desejou e pediu. Como é que eu traduzo isso? Generosidade. Precisamos ser pessoas generosas. E generosidade não tem a ver necessariamente com dinheiro. Às vezes você passa no farol assim, e aqui já aconteceu algumas vezes comigo, vem alguém no teu carro lá e a pessoa já fala assim, não, eu não quero dinheiro. Não é assim? Não quero dinheiro. Outro dia eu fui no mercado lá e alguém me abordou e eu já estava dizendo que não já. Não. Aí, não, eu não quero dinheiro. Eu quero algo para comer. Aí eu fui lá dentro, comprei, fiz a compra lá, comprei, dei alguma coisa, ele estava lá fora ainda esperando. Vamos ver se ele quer comida mesmo. Vamos ver. Ou se é dinheiro. E aí eu comprei algo assim, dei para ele estava sentado lá e ficou comendo. Ele queria comida mesmo. Podia estar mentindo? Podia, mas aí até não dá para ficar medindo isso. Está mentindo, se não está mentindo. E ele chegou lá e comeu lá comprei um negócio e dei um todinho para ele lá e ele ficou lá feliz da vida comendo. É preciso ser generoso com as pessoas. Eu me lembro, por exemplo, o primeiro carro que eu tive, eu paguei só a metade dele. A pessoa que fez o negócio comigo disse assim, eu tenho uma grande obra para fazer, e se eu fechar esse negócio, essa obra, isso era mais ou menos o mês de junho, julho, eu vou ficar sabendo em dezembro se eu vou fechar essa obra, você vai me pagando as parcelas aí. Se eu fechar,
você não precisa me pagar. E eu paguei junho, julho, agosto, e aquela expectativa lá. Será? Senhor, abençoa esse homem aí, abençoa para que ele, entendeu? Feche esse negócio, abençoa esse homem, porque aí, quando eu chegar em dezembro, eu teria pago a metade do carro. E não é que quando foi em dezembro, o dito cujo me ligou e falou que fechou a obra. Fechou a obra e disse, você não precisa pagar a outra metade do carro. Foi assim que eu consegui meu primeiro Pois é. É assim que eu chamo, né? Pois é. Meu carro é outro carro. Mas aquilo me chamou a atenção para mostrar a generosidade. Precisamos ser generosos com as pessoas e não necessariamente dinheiro. É o que acontece aqui com Salomão. Ele era rico, mas ele não era sovina, né? Não sei que nome que se dá aí, né? Ele era alguém generoso. Muito bem, vamos lá, última coisa aí. É isso que eu tinha para falar para vocês, capítulos 8 e 9, o final do reinado de Salomão. Qual que é a primeira palavra que nós vimos? Atividades. E a segunda? Fama. Alguma pergunta? Algum comentário?